Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos aí mais uma vez. Se você chegou nesse vídeo, provavelmente quer saber, está se preparando para fazer um procedimento de vasectomia, né? Você, seu parceiro, estão se preparando para fazer um procedimento de vasectomia e certamente surgem muitas dúvidas a respeito do tema. Então, o objetivo desse vídeo aqui é falar para você o que mudou na lei da vasectomia que regula o procedimento de vasectomia no Brasil, quem pode, quem não pode. A gente vai falar um pouco sobre taxa de arrependimento, o que fazer se você se arrepender de fazer uma vasectomia, quais são as opções de reversão. Vamos falar um pouco sobre também o pós-operatório, cuidados, complicações, riscos. Então é um vídeo bem completo, então eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai chegar mais preparado aí para o seu procedimento de vasectomia. Então fica comigo até o final. Bom, e para me ajudar nessa tarefa, nós temos aqui mais um membro do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia, Dr. Rafael Grunewald. Bem-vindo, Rafael, mais uma vez. Muito obrigado, Bruno. Hoje a pauta foi um tema que você trouxe para a gente, muita dúvida, né? Mudou, e eu estava para atualizar esse vídeo de vasectomia já há alguns anos, eu diria, né? Então, bem oportuno, o Rafael fez um levantamento interessante. E, Rafa, dá para a gente primeiro uma visão geral sobre a vasectomia, né? O que é a vasectomia? Então, a vasectomia, de uma forma mais simples, é a gente impedir que os espermatozoides produzidos ali no testículo cheguem para a ejaculação. E tem muito tabu sobre isso, né? A gente vai pensar em vasectomia, será que isso muda a questão de ereção, ejaculação? Então a gente vai falar bastante sobre isso, né? E é um tema super relevante, a gente faz mais ou menos 50 mil vasectomias no Brasil ao ano. E é um procedimento super seguro, dos mais seguros para evitar que apareça um filho, a falha do anticoncepcional ali, do método anticonceptivo. E super importante esse tema para a gente. Interessante. Então vamos colocar nossa apresentação de slides. A gente quer fazer uma coisa bem interativa. Bom, se você quiser pular direto também para a parte que lhe interessa, aqui embaixo na descrição do vídeo a gente costuma deixar todos os tópicos, né, o sumário. Então você pode pular direto, né? A gente quer fazer um vídeo bem completo, então ele deve durar em torno de 20 a 30 minutos. Então você fica à vontade para ir direto ao ponto que lhe interessa. Certo, pessoal? Então a vasectomia, procedimento de esterilização masculina. Antes disso, só um agradecimento aqui ao Neves. Falou: doutor, devido às suas orientações, eu optei pela cirurgia aberta. Ele fala aqui sobre cirurgia de prostatectomia no nosso canal do Iuro. A gente tem um canal aqui no YouTube, eu vou mostrar para vocês depois. Obrigado, viu, Neves, pelas suas palavras. A gente ficou bem satisfeito aí que você se sentiu aí contemplado pelas informações. Conheça o site do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Nós somos um grupo de urologistas que atuam aqui em São Paulo, capital, na Zona Sul. Nós temos aqui o nosso canal, vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu só clicar aqui. Nós temos o nosso canal aqui do Iuro, ó. Nós já estamos aqui com 74 mil inscritos e lá você consegue ver playlists sobre vários assuntos. Então a gente tem playlists sobre tratamento para hiperplasia benigna da próstata, aqui o resumo, cirurgia robótica, aumento benigno da próstata, câncer de bexiga, urologia geral. Temos uma playlist também só sobre vasectomia, então basta você digitar ali Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia ou Iuro no YouTube e você já vai ser direcionado para essa nossa página, que é o nosso site, certo? E aqui são os integrantes do Iuro. Tá faltando aqui a foto do Bruno Lebani, então tem a doutora Fernanda Orellana, doutor José Eduardo Vettorazzo, Paulo Maron, Alexandre Sato, eu, Bruno Benigno, e aqui o doutor Rafael Grunewald. Está faltando o doutor Bruno Lebani e segue o nosso telefone de contato. Bom, recados dados, vamos direto aqui ao ponto. Vasectomia e saúde masculinas. Mitos, fatos e benefícios. Bom, principais alterações da lei aqui, Rafael. Então, coloquei aqui, antes era 25 anos ou 2 filhos, e agora 21 anos ou 2 filhos vivos. Isso também teve uma questão da autonomia, né? Sim. Então, conta aí pra gente. Vai. Antes tinha uma lei de 96, né, que exigia que o paciente tinha que ter no mínimo 25 anos. Ele tinha que ter
os 2 filhos e ele tinha que pensar durante 60 dias a respeito de realizar a vasectomia. Isso também para a laqueadura tubária, né? Que seria a vasectomia da mulher, né? A gente sabe que é um procedimento extremamente mais complexo do que a vasectomia, né? Na mulher envolve ali uma internação mais prolongada, uma cirurgia de maior risco, né? Do que a vasectomia, que é uma cirurgia muito mais simples que a gente vai explicar agora. E aí, em 2022, a gente teve uma alteração da lei que foi no intuito de aumentar o acesso à anticoncepção e ao planejamento familiar. Então, em 2022 foi aprovada essa lei que reduziu a idade mínima de 25 para 21 anos, né? Ou o paciente tinha que ter os 2 para 21 anos e o paciente ainda tem que esperar durante 60 dias. Também teve uma segunda mudança que antes exigia o consentimento do cônjuge, né? Tanto para a laqueadura quanto para a vasectomia. E agora, na verdade, existe uma autonomia. O próprio paciente, sem a necessidade da assinatura do cônjuge, pode realizar a vasectomia. Então, por exemplo, a gente tinha uma complicação antes, né? O paciente que era separado, que não tinha uma esposa ali legalmente para fazer essa vasectomia já era mais complicado e agora ele já consegue realizar sozinho, tem essa autonomia. Bom, muito, muito interessante. Eu acho que essa mudança ela veio para agregar, eu diria, essa autonomia mesmo, né, do homem ter o direito aí de fazer a vasectomia, ter uma segurança para nós médicos também, né, de poder fazer sem ter risco de nenhum acionamento legal aí nesse sentido. Bom, então vamos dar continuidade. O Rafael já comentou aqui sobre essas alterações que aconteceram na lei. O prazo de reflexão ele segue mantido, então de 60 dias, né? Então o paciente ele tem que manter esse prazo aqui de 60 dias. Rafael, por que esses 60 dias, né? 60 dias de prazo? Acho que uma ideia de o paciente não tomar uma ação sem pensar bastante sobre ela, né? Existe quando a gente indica a vasectomia, a gente está pensando numa forma irreversível de resolver ali a questão do planejamento familiar. É claro que a gente vai conversar, existe a reversão de vasectomia, só que a gente tem que fazer a vasectomia no intuito de não pensar em revertê-la, porque a reversão nem sempre consegue sucesso ali, né? Então, e é um procedimento muito mais complicado do que a própria vasectomia. Então, a gente tem que pensar sobre esse prazo dado para o paciente não tomar uma ação impetuosa, assim. Não, excelente. Eu achei que exatamente isso veio para agregar, com certeza. Deixa eu só mudar aqui para o... E nisso o paciente tem que ser orientado sobre quais são as complicações do procedimento e quais são as possibilidades de também fazer outros procedimentos a respeito, né? Às vezes o paciente vem para fazer vasectomia, não está totalmente seguro do que é isso que ele quer fazer, a gente vai achar um outro método anticonceptivo para ele, né? Ótimo, então 60 dias está mantido, orientações obrigatórias sempre, né? Falando que a questão em relação à vasectomia aqui, embora seja um procedimento definitivo, mas ele é possivelmente reversível, né? Através de uma cirurgia. Então essa lei foi a lei número 14.443, que foi editada aqui em 2022. Bom, o impacto da nova lei, a gente listou algumas coisas aqui para vocês. Então facilitou, acho que mais acesso para o planejamento familiar, né? Sim. Então esse homem ele tem mais controle, essa família, né? Tem mais controle. Aumento de procedimentos, aumento dos procedimentos, uma maior procura hoje no SUS para as pessoas, no SUS e no privado também. Eu acho que eu percebo que também aumentou no privado a procura pela vasectomia. E um respeito à autonomia do paciente. A gente tem dados, inclusive, que no sul do país, não sei exatamente o motivo disso, mas no sul do país aumentou bastante, né? Quase que dobrou a procura para vasectomia. Então, realmente a lei teve esse impacto aí depois de 2022. Certo. Então, os benefícios então da vasectomia seria uma opção aí para inteligente para o casal, de forma que a esposa, né, a parceira, não a esposa, mas a parceira, ela possa parar de usar o anticoncepcional. A gente sabe que o anticoncepcional também traz alguns riscos para a saúde feminina e é um contraceptivo eficaz, o método contraceptivo mais seguro, na verdade, que existe, com alto índice de sucesso. A taxa de sucesso é de mais de 99%. Reduz a ansiedade do casal, né, com aquele medo de ter uma gravidez indesejada, preocupações então com a gravidez e liberdade da família, do núcleo familiar de decidir aí pela sua autonomia. Custo-benefício, né, é bem muito favorável, bom, então o custo de uma vasectomia é considerado muito baixo quando a gente compara com os custos de uma laqueadura.
Bom, vamos falar um pouco de números aqui, Rafael. Taxa de falha, você trouxe esses dados, Sim. você quer comentar? Então, existe um índice de Pearl, que é o índice que a gente tem de falha dos métodos anticonceptivos. Então, por exemplo, a pílula, ela falha muito mais do que a vasectomia, e aí você tem taxas de falha cada vez menores para a DIU, e aí a vasectomia tem o menor índice de falha entre todos os métodos, pelo menos dos masculinos ali. A camisinha, inclusive, ela pode falhar, tudo. Então, é um método extremamente seguro. Qual que é essa falha que a gente considera? A falha depois de já liberado o paciente, né, depois da cirurgia, para ter relação ali sem outro método anticonceptivo, e o paciente acaba recanalizando de uma forma tardia. Mas isso é extremamente raro, né, comparado com os outros métodos. Né? Bom, então a taxa de falha da tardia da vasectomia é de 0,04%. Então a gente está falando de um índice de sucesso de 99,96%. Tipo, muito alto, né? Menor índice de Pearl, que é o índice de falha, e após 3 meses confirmada a ausência dos espermatozoides viáveis, a gente sempre recomenda, claro, o paciente fazer um espermograma. O Rafael já trouxe esse dado aqui. No Brasil, dados de 2022, da fonte do DataSUS, foram aproximadamente 51 mil casos de vasectomia registrados, né? E eu acredito que esse número acho que é até maior. Esse número é até maior. Porque às vezes o paciente faz uma vasectomia, como tinha aquela questão da barreira da lei, então acontecia do paciente ir fazer alguma intervenção cirúrgica por outro motivo, e ele acabar aproveitando para fazer a vasectomia e aquilo ali não ser reportado que ele tinha feito a vasectomia. Então acho que esse número, na verdade, tem um pouco de subnotificação aqui. Então, bom, falando um pouco aqui como funciona então a vasectomia, como é esse procedimento, né? Então, eu quero trazer um pouco de explicação aqui da anatomia da coisa. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui nosso modelo tridimensional para você entender. Então, aqui a gente tem anatomia genital masculina, certo? Como é que é feito, então, a vasectomia? Bom, a vasectomia, primeiro que nós fazemos pequenas incisões aqui nessa região, aqui na lateral da bolsa escrotal. Então, deixa eu desenhar aqui para vocês, ó. Então, a gente faz uma pequena incisão aqui de mais ou menos nessa região aqui, tá? Ela tem mais ou menos 5 a 7 milímetros, tá? É uma área muito pequena, geralmente na face lateral da bolsa escrotal, tá? E depois nós fazemos pontos internos, de forma que praticamente a cicatriz fica imperceptível depois. Tirando essas camadas aqui para vocês verem, o que a gente vê embaixo disso, né? Deixa eu tirar aqui também para ficar mais fácil o entendimento. Então vejam só, o testículo é onde o espermatozoide é produzido. Dentro do testículo existem esses túbulos aqui, ó, que são os chamados túbulos seminíferos. Tá? Se a gente colocar uma lupa aqui enorme, a gente conseguiria ver os espermatozoides dentro desses tubinhos aqui. E, uma vez que os espermatozoides eles são produzidos, eles são direcionados para essa rede de túbulos, que a gente chama de rede testes ou hatch testes. Tá? Então, eles caem aqui e eles vão ser armazenados numa estrutura que fica em cima do testículo. Você pode palpar o seu testículo aí, você vai perceber uma cobrinha aqui na parte de cima. Essa estrutura a gente chama de cabeça de epidídimo, que é dividido em cabeça e a cauda do epidídimo. Tá? Então é aqui que o espermatozoide ele vai amadurecer o flagelo, aquela cauda que faz o espermatozoide nadar. Quando ele está pronto, ele está maduro, ele vai ser armazenado aqui e ele vai poder sair dessa região através do ducto deferente. Tá? O ducto deferente ele é tortuoso na saída e depois ele vai ficando reto. Ó. E esse ducto ele é grande. Tá? Esse ducto aqui ele tem praticamente meio metro de comprimento. E esse ducto ele sobe. A vasectomia é feita exatamente aqui, ó. A gente interrompe, tira mais ou menos 3 centímetros desse canal, fecha, queima, dá 2 pontos e ainda encapa. Para exatamente os espermatozoides não conseguirem sair daqui. E vejam só o trajeto que eles fazem. Eles entram por esse ducto deferente na barriga, ó, na cavidade abdominal. Vamos seguindo aqui essa cordinha azul, verde, ó. E eles vão entrar nessa região aqui do abdômen. Deixa eu tirar isso aqui para vocês verem. Opa, fiz bobagem. Sumiu. Então, deixa eu tirar só essa parte aqui. Tirar isso aqui para ficar mais fácil. Ó. Então, olha aqui o ducto. Aonde que ele vai? Ele vai entrar lá atrás na próstata. Ó. Deixa eu tirar a bexiga aqui da frente para vocês verem. Ó, ele vai entrar bem aqui. Ó, opa.
Tô tomando um baile aqui do programa, hein? Deixa eu tirar esse lado aqui que vai ficar mais fácil. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo aqui. Vamos tirar essa parte aqui. O que eu quero realmente que vocês entendam para onde vai. Vamos acompanhar o do outro lado, ó. Então ele vai entrar exatamente nessa região posterior da próstata aqui, ó. Que é a área onde nós temos as vesículas seminais. Ele vai entrar aqui atrás. Eu não estou conseguindo, eu acabei tirando a próstata, as vesículas seminais aqui sem querer. Pra cima, ali. Mas deixa eu resetar aqui, ó, o sistema. Aqui, ó, vesícula seminal. Ó, ele vai entrar aqui, ó. Vem lá do testículo, ó. Entra aqui por trás, é o que a gente chama de ampola do deferente. E ele vai entrar aqui na próstata, na base da próstata, onde ele vai se encontrar com o líquido da vesícula seminal. Então, 90% do que o homem ejacula vem dessa mistura, né, do líquido seminal, que é o líquido da vesícula, mais o líquido prostático. Em torno de 10 a 5% é o líquido que vem do próprio testículo. Então, ficou claro aí para vocês? Então, Rafael, fala um pouquinho para a gente como é que é essa recuperação aí após a vasectomia. Quanto tempo dura o procedimento e como é que é a recuperação? Bom, o procedimento ele é de internação e alta no mesmo dia, né? Então, ele é feito normalmente com sedação, né? E dependendo da situação, eventualmente no SUS, a gente acaba fazendo somente com anestesia local também. E a anestesia local, ela é feita de modo a não sentir a dor ali, tanto no cordão testicular, quanto ali na onde a gente vai fazer esse piquezinho ali, esse cortezinho do escroto. E aí a gente faz esse procedimento, mais ou menos 30 minutos, 45 minutos. E o paciente, a hora que acorda da anestesia, que é só uma sedação, o paciente não precisa ser entubado, não precisa passar máscara laríngea, nada disso. Ele acorda, fica um tempo ali na recuperação anestésica e já pode ir para casa. Então, essa é uma diferença muito gritante da laqueadura tubária, né? Que é um procedimento, assim, muito mais complexo, né? Que seria o comparativo com a mulher. E aí o paciente vai para casa, só que ele não pode voltar a fazer atividade física ou atividade sexual logo na sequência, né? A gente dá um tempo ali, um tempo que vai variar de urologista para urologista, mas normalmente 14 dias para fazer uma atividade física mais intensa, e aí ele volta a ter ejaculações. E isso é uma parte muito importante, né, Bruno? Porque o paciente não pode já achar que está livre do problema, né? Tá liberado. Ele tem que usar outro método anticonceptivo porque sobra ali espermatozoides no canal. A gente cortou o canal, só que do canal para frente ainda tem espermatozoides, sobra ali na vesícula, tudo. Então ele tem que ter algumas ejaculações, normalmente a gente dá um prazo de 3 meses. E aí ele volta com um espermograma novo para a gente atestar ali que realmente não tem espermatozoide naquele espermograma. E aí o paciente fica tranquilo quanto à segurança do procedimento. Então, aqueles 99,96%, ele só vale quando o paciente fez o espermograma depois da cirurgia. Muito bom. E aqui só um detalhe para deixar frisado para vocês. Embora o Rafael tenha falado que esse procedimento ele pode ser feito com anestesia local, de fato é um procedimento feito com anestesia local, mas aqui o nosso grupo só faz com sedação, a gente não faz com o paciente acordado. Então é como se fosse aquela sedação, você que já fez a endoscopia sabe como é que é, dorme, não precisa de intubação, nada disso. Para quê? Para mais conforto para o paciente. Sim, com certeza. Muito então, melhor. Assim, é factível fazer com anestesia local, mas a gente sempre, claro, fica pensando no conforto do paciente e faz sempre com sedação. E o paciente tem que evitar andar de bicicleta por algum tempo, pelo menos eu recomendo meus pacientes ficarem pelo menos 15 dias sem atividade de impacto e não levantar mais do que 8 quilos nas primeiras 72 horas, né? Esperar a academia, um repouso e depois voltar às suas atividades normais. Bom, então eu já expliquei para vocês aqui como é que funciona a vasectomia, que é o bloqueio dos canais deferentes, a interrupção do fluxo dos espermatozoides, tem baixos índices de complicações, mas a gente vai falar quais são os riscos, né, mais para frente aqui nessa apresentação, então pode ficar aí para você também saber um pouco mais sobre riscos. E agora entrando no bloco, Rafael, mitos e verdades. Bom, 3 mitos aí que são sempre falados, né? Vou perder a ereção. Segundo, que a vasectomia não é possível reverter e que homens sem filhos geralmente eles se arrependem pela vasectomia. Vamos falar um pouquinho sobre disfunção sexual, perda de ereção. Isso é interessante porque normalmente isso é conversado entre amigos antes de chegar no urologista. Não sei se acontece isso muito com você, mas os pacientes vêm assim, não, eu até conversei com um amigo, ele falou que melhorou, o outro falou que piorou e culpou a vasectomia. E aí, doutor, como é que é, né?
Então, assim, existe um estudo interessante que fizeram na Alemanha. Pegaram 5.000 pacientes de 50 anos e desses, 12% fizeram vasectomia. E aí acompanharam esses pacientes por um tempo. E eles viram que a taxa de dificuldades com ereção diminuiu em quem fez vasectomia. E isso não tem nada a ver com a parte orgânica ou da cirurgia. Isso tem simplesmente a ver com a parte psicológica da cirurgia. Porque, pelo menos nos homens alemães, isso gerava um medo do paciente de ter filho. E ele ficava mais seguro depois da vasectomia. Eu não acho que isso seja muita realidade brasileira. Mas isso prova pra gente que realmente não existe uma modificação da disfunção sexual de ereção com relação à vasectomia. A vasectomia não mexe na ereção do homem. Isso é muito importante ficar frisado aqui. Excelente. Por quê? A ereção está relacionada ao fluxo sanguíneo do pênis, ou seja, não vai mexer em nada. Sim. Vai estar relacionado ao nível de testosterona que o homem tem, ou seja, o testículo vai continuar produzindo a testosterona. E a testosterona ela não sai pelo ducto deferente, ela cai no sangue. Sim. Diretamente. Então, assim, basicamente não vai alterar nenhuma estrutura anatômica, né, relevante para a ereção. Portanto, não vai haver impacto. Né? Isso aí você pode ficar tranquilo. Tá? Bom, outro mito e verdade é que a vasectomia é irreversível. Isso é verdade? Vasectomia é irreversível? Na verdade, existe a reversão de vasectomia. A gente sabe que é um procedimento extremamente mais complexo do que a própria vasectomia. Né? A vasectomia é um procedimento que, igual a gente explicou, você vai de alta no mesmo dia. É um procedimento que não precisa de uma magnificação de imagem, uma lupa, nada. E a reversão, na verdade, você vai ter que pegar aqueles ductos que cortou e queimou e colocou um para um lado, outro para o outro, sepultou, né, que é um termo que a gente usa para isolar eles ali, e vai cortar eles e vai ter que estar com um microscópio de grande aumento, com fios menores que mais finos que um fio de cabelo, recolocar ali os ductos deferentes para juntar um ao outro, né? Então, é uma cirurgia muito mais complexa, né? Uma cirurgia que precisa de uma anestesia geral, né? Não é uma cirurgia que pode ser feita só com a sedação e anestesia local. E a chance de você reverter e funcionar, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, se você operou e poucos anos depois você reverteu, você vai ter uma chance um pouco maior. Quando isso demora muitos anos, isso diminui, né? Entendi. E o ponto importante é que acho que a gente tem que deixar claro que no fim das contas a reversão é uma microcirurgia, né? E existe uma taxa chamada taxa de reversão e outra taxa chamada taxa de bebê em casa. A taxa de reversão é quando um homem que não ejacula espermatozoides, ele consegue ejacular. E essa taxa gira em torno de 80% de sucesso para ejacular novamente espermatozoides, sendo que se você fez a vasectomia até 10 anos. E a taxa de bebê em casa é de 60%. Então, assim, o fato de você voltar a ejacular espermatozoides não significa necessariamente que você vai conseguir engravidar a sua parceira por métodos naturais. Mas a vantagem de você voltar a ejacular espermatozoides é que mesmo que você vá para métodos de reprodução assistida, você vai ter uma fonte fácil de capturar espermatozoides. Diferente nos homens onde a reversão não funcionou e ainda assim a gente tem que tirar o espermatozoide de algum lugar. Então vai ter que ficar lá fazendo biópsias ali, aspirando esses espermatozoides do testículo a cada tentativa que esse homem for passar por um procedimento como esse. Portanto, a jornada é bem mais difícil quando o homem não reverte a vasectomia e está tentando engravidar novamente. Bom, eu tenho mais um mito que não está aqui, que geralmente os pacientes às vezes me perguntam se vai ficar mais fino, né, mais ralo o esperma, o ejaculado. E a resposta é não. Por quê? Porque quando a gente interrompe o deferente, só 5 a 10% do volume, né, da ejaculação é que é perdido e fica preso no testículo. Os outros 90% eles continuam saindo. E esse líquido que dá viscosidade, que deixa o sêmen com aquele aspecto de papa branca, na verdade vem da próstata e da vesícula seminal. Então, a consistência do sêmen não vai mudar. Então, primeiro mito, não vai diminuir sua ereção, não vai diminuir sua libido. Outra coisa, Rafael, lembrei aqui, meu testículo vai ficar grande depois da vasectomia? Não muda a história. Por quê? Não sei. Não vai. Absorção, simplesmente não muda. Eu tenho uma resposta para isso. Eu sempre falo para meus pacientes, olha, nós temos 5 litros de sangue, certo? Você não precisa sangrar todo mês, cortar o punho aqui todo mês para o seu sangue ser renovado. Então, há uma renovação natural do seu sangue, do fluido.
pela medula. A mesma coisa acontece com o testículo. O testículo, quando ele percebe que tem uma quantidade grande de espermatozoide estocado, né, ele vai destruir, absorver aqueles espermatozoides velhos e ele vai repor por espermatozoides novos. Então, simplesmente por isso. Bom, disfunção sexual, homens sem filhos, a gente já falou. Bom, vasectomia em diferentes fases da vida, homens jovens e homens mais velhos. Então, em homens jovens, a vasectomia é segura para homens em qualquer idade, claro, a gente já falou isso. E aqui outro mito era que havia a diferença entre os efeitos colaterais da vasectomia e entre faixas etárias. A gente sabe que não. Na verdade, isso é um mito, né? Você viu alguma coisa a respeito disso, não? Diferente? Não, também não, né? Não. Colocamos aqui. Considerações importantes aí no aconselhamento pré-procedimento. Bom, primeiro, consulta com o urologista, que é basicamente você vai usar essas informações que a gente está trazendo aqui para discutir com o seu urologista, fazer sua avaliação de saúde, né, um check-up, ver se está tudo bem, para você fazer com sedação. E a decisão, claro, tem que ser informada, respeitando de preferência esse intervalo de 60 dias aí para você se arrepender. Rafael, vamos falar agora, né, nem tudo são flores, taxas de complicações. Bom, existem complicações em toda a cirurgia que a gente fizer, né? As taxas de complicação da vasectomia são consideradas baixas, né? Perto de outras cirurgias são muito baixas. Inclusive, se a gente pegar complicações de outros métodos anticoncepcionais, também é baixo, né? Então, a gente tem uma artéria que passa muito próxima ao deferente, a artéria deferencial, que a gente vai mexer nela durante a cirurgia, e essa artéria ou outras artérias pequenas ali perto do testículo podem sangrar. Esse sangue pode ficar acumulado no escroto e a gente pode ter ali um hematoma, né? Esse hematoma, inclusive, existe chance de precisar de uma abordagem cirúrgica, né? Mas isso é bem raro. Pode haver infecção, né? E a dor crônica, ela pode acontecer também, em raríssimos casos também, de a gente mexer com nervos ali locais e pode dar uma certa dor. E essa dor é considerada crônica a partir de 3 meses da cirurgia. Mas, assim, de novo, é raro e é seguro o procedimento. Sendo bem honesto com você, eu já sou urologista. Acabei minha formação em 2010, então quase 15 anos aí. Eu nunca tive um caso de dor crônica. Na minha residência, os meus chefes sempre orientaram muito a gente deixar o ducto deferente muito bem dissecado, sem nenhum tecido ao redor. Então, eu não faço uma ligadura do ducto deferente com muito tecido. Eu deixo ele bem esqueletizado, bem magrinho, como a gente fala, né? Só ele mesmo. Para não pega nervo, de apertar ali alguma coisa e pegar algum nervo. Bom, tá, mas se as coisas derem errado, a gente tem algumas opções aí de tratamento. Por exemplo, um hematoma, um inchaço, a gente pode usar um suporte escrotal, que é chamado suspensório. Uso de anti-inflamatórios, como ibuprofeno, se você não for alérgico. Usar compressa de água morna, pode ajudar no pós-operatório. Em alguns casos, até para dor crônica, fisioterapia do assoalho pélvico, existem formas de fazer até acupuntura, bloqueios radiculares, então infiltrações. Então, essas complicações são raras, mas caso aconteçam, a gente ainda assim tem alguns coelhos na manga aí para ajudar o paciente. Bom, tratamentos mais avançados, né, como a gente já comentou, para essas complicações, seria um bloqueio do cordão, essa microdenervação, em casos raríssimos. Eu já fiz alguns casos para pacientes com hérnia, que evoluíram depois do tratamento de hérnia na virilha com essa dor crônica, e a gente fez essa microdenervação aí. E outro ponto é a reversão da vasectomia. Eu nunca fiz reversão de vasectomia para tratar dor, como já falei para vocês, não tive nenhum paciente. E terapias complementares, como eu já falei, acupuntura e eletroestimulação. Bom, Rafael, taxa de arrependimento, você trouxe esse dado aí. Tem uma taxa de arrependimento da vasectomia, né? Inclusive na residência, a gente escutava muito falar que homens que eventualmente se separam e aí casam de novo, e aí a esposa nova quer ter um filho, aí vai pensar em reversão. A gente ouve muito esses casos, né? Mas, inclusive, a gente achou um estudo também que mostrou que homens com filhos e sem filhos têm a mesma taxa de arrependimento ali. Então, o mais importante é pensar como um procedimento irreversível, num casamento estável, que conversou bem entre esposa,
e para realizar um procedimento que não, sem pensar na reversibilidade, né? A gente não sempre toco nesse assunto na consulta, porque é importante a gente ir para fazer um procedimento definitivo ali no paciente, né? Sim, e outra coisa que eu sempre comento com meus pacientes aqui na consulta, eu dou a opção para eles do banco de esperma, de congelação. Então eu sempre falo para eles, olha, se você se arrepender, a gente tem 3 caminhos. Primeiro, você congela o espermatozoide antes da cirurgia. Segundo, a gente pode fazer uma reversão de vasectomia, que é um procedimento caro, complexo e com uma taxa de sucesso de 80% no máximo, em 10 anos. E terceiro, a aspiração do espermatozoide direto da bolsa. Esse é o caminho mais caro e mais doloroso para o paciente. Então, se você quer deixar um backup aí, então deixa congelado o espermatozoide. Hoje, o custo do congelamento de espermatozoides, pelo menos aqui em São Paulo, caiu bastante. O paciente vai gastar em torno de 800 a R$1.000 por ano. Então, a gente está falando de menos de R$100 por mês para manter um espermatozoide congelado por tempo tempo indeterminado. Então, é interessante como backup. Então, se arrependeu, vasectomia, extração de espermatozoides testiculares e combinação de técnicas. Bom, então a nossa chamada aqui para atenção é você se informar para tomar uma decisão muito mais solidificada junto com o seu médico, para que você chegue na consulta sabendo o que perguntar, fazendo essas abordagens. Pergunte para o seu médico se vai fazer com sedação, qual é o tempo em que você deve repetir o espermograma. Você tem que saber que se você fez a vasectomia, você ainda não está tecnicamente vasectomizado até que o seu espermograma fique zerado. Outro dado aqui importante é conversar com a sua parceira, discutir os benefícios da vasectomia para vocês dois, né? Às vezes é uma questão médica também para ela de não poder tomar anticoncepcional. E como o Dr. Rafael falou, tome sempre uma decisão informada. A gente espera realmente ter ajudado vocês aqui nessa jornada. Aqui, caso você queira procurar as referências bibliográficas que nós usamos para essa apresentação, estão aqui. Tá? E também as referências do Ministério da Saúde. Rafael, alguma mensagem final aí? O que você quer deixar para esse homem que está pensando em fazer a vasectomia? Bom, Bruno, acho que você falou muito bem, né? Acho que não tenho mais muito nada a acrescentar, não. Tá bem explicado, eu acho. E o mais importante é ir com as dúvidas para o médico, né? Listar o que você tem de dúvida, o que você tem. Não existe pergunta boba, não existe pergunta errada. Faça todas as dúvidas, tire todas as dúvidas. Esses 60 dias que o Ministério da Saúde recomenda e obriga, né, por lei, são 60 dias para você pensar mesmo a respeito do procedimento. E quando o paciente vai sabendo tudo que ele tirou de dúvida, conversou bem com o médico dele, acho que é um procedimento muito mais tranquilo, né? Excelente. Bom, você que não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Benigno, urologista, trabalho aqui na Clínica Oronco e sou um dos membros do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. Segue aqui o meu Instagram e o Instagram do Instituto de Urologia, Robótica e Oncologia. E, Rafael, quem quiser encontrar você... Quem quiser me encontrar, também me encontra aqui na Clínica Oronco, né? E na Granja Viana. Meu site é drrafaelgrunewald.com.br e meu Instagram é esse da tela aí. O Rafael é o chefe lá da Granja Viana, viu, pessoal? Vocês que estão aqui em São Paulo, tá dominando tudo lá na Granja Viana. E também está aqui com a gente no Instituto de Urologia. Enfim, tem os pacientes dele também, faz as suas cirurgias. Então nós somos uma equipe que está, graças a Deus, aí crescendo a cada ano. Então agradeço mais uma vez você que chegou até o final aqui dessa apresentação. Não esquece de deixar suas dúvidas aqui nos comentários. É muito importante para a gente saber se você gostou, o que você tem de mais dúvidas, que a gente pode usar isso até como ideias para fazer novos vídeos. E a gente só pede 2 favores para você. Se inscreve no canal e compartilha esse conteúdo com alguém, porque você recebeu isso aqui de graça, ou seja, informação valiosa de graça, e nos ajude a levar essa informação para uma quantidade ainda maior de pessoas que querem se informar. Então esse é o nosso único objetivo. Muito obrigado pela atenção mais uma vez, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.